Fala galera, aqui é o Nelson Batista, especialista em tratamentos de piscina. Então pessoal, hoje eu vou falar sobre esse aparelho aqui, deixa eu virar a câmera. Ó, esse aparelho aqui, ó, um ionizador de cobre. Essa marca aqui se chama Pure Water, né? Pure Water é a pronúncia em inglês. Então galera, eu tenho muita experiência para falar sobre esse aparelho e já vou logo adiantando para vocês que para mim, na minha opinião, não funciona. Então já eu vou explicar por que não funciona, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um gostei caso você goste do nosso conteúdo e ative o sino para você não perder novos vídeos. Então, acredito que todo piscineiro ou tratador de piscina sabe que o cobre é um potente algicida, ele também é algistático. Algicida é quando ele mata as algas, algistático é quando ele previne a criação, a geração de algas. Então é o seguinte, a minha experiência desse aparelho veio através de uma das piscinas que eu tratei uns anos atrás. Era uma piscina de um senhor e essa piscina tinha em torno de 40 mil litros d'água. Era uma piscina de pastilha, então tinha fuga, tinha rejunte. Então todo mundo sabe aí, quem é tratador de piscina, quem é piscineiro, que tem alguma experiência, sabe que piscinas de pastilha, de azulejo, de rejunte, você tem que ter um cuidado maior ali por causa da questão das fugas, para elas não acumular sujeira nas fugas, não acumular algas e tal. Então é o seguinte, o lojista que vendeu esse aparelho para aquele senhor, acabou falando que o aparelho você não precisava usar mais produtos, como cloro, por exemplo. Na verdade, o aparelho é vendido com a promessa de que você diminui o uso de produto, diminui em 80%, 90%, se eu não me engano. É assim que eles vendem esse aparelho aí, não só esse, como outros aí de ozonizador. Tem vários aparelhos aí que eles vendem prometendo reduzir o uso de cloro, que é um dos produtos sanitizantes que mais gasta em uma piscina. E era uma piscina que eu tinha que fazer o tratamento. Eu trabalhava numa loja, né? Eu prestava serviço para uma loja nessa época e eu fazia, aquela piscina ficou para mim fazer o tratamento dela. Então é o seguinte, o senhor ficou com aquilo na cabeça, que não precisava usar produto. Então ele queria que tratasse a piscina só com o aparelho e tal. E daí, tá, tudo bem. Eu comecei a fazer aquela piscina e regulei os parâmetros, deixei tudo certinho, né? Eu não conhecia, até então não conhecia aquele aparelho, aquela foi o meu primeiro contato com esse aparelho de cobre. E aí regulei os parâmetros, coloquei o pH e a alcalinidade, tudo certinho, pH 7,2 a 7,6, alcalinidade de entre 80 a 120, quando eu deixei tudo certinho. E a gente começou a utilizar o aparelho, tá? A piscina tinha saído do cloro, era clorada antes, e para começar a usar aquele aparelho. Então começamos a usar aquele aparelho, ainda tinha algum residualzinho de cloro, pouco, né, mas tinha na água. E aí nas primeiras semanas, bacana, tudo certo, aparelho funcionando legal. Tinha uma fitinha teste que dava para medir o cobre, já media também a alcalinidade, o pH, se eu não me engano, uma fitinha teste, inclusive importada, né? Depois eu vou falar sobre essa fita teste. E daí na segunda semana também estava indo bem, né? Dava uma leve turbidez, mas eu conseguia manusear isso na filtração e com um pouco de clarificante, né? Para tirar essa turbidez, essa água quando fica meio opaca assim, né? Então conseguia ajustar isso com clarificante. Na terceira semana também a mesma coisa, né? Dava ali alguma coisinha de opacidade na água, mas conseguia lidar com aquilo ali através de um clarificante, um floculante, essas coisas. E daí é o seguinte, depois de um mês e pouco, as fugas começou a manchar. Começou a aparecer umas manchas escuras, meio azulado, um azul bem escuro. Começou a aparecer nas manchas. E é o seguinte, eu me liguei nessa questão do cobre. Que o cobre ele é cumulativo na água, ele realmente é cumulativo, isso acontece até no algicida líquido. Se você jogar um excesso de algicida na água, as pessoas, principalmente mulher que for tomar banho na água, vai sair com cabelo esverdeado, né? Cabelo verde, isso vai descolorir o cabelo das mulheres e tudo. Geralmente as pessoas colocam a culpa no cloro, mas não é o cloro, é o algicida, é o sulfato cúprico que tem no algicida, né? O cobre. Então o cobre é cumulativo, se tiver em excesso ali, ele vai dar reação, igual acontece no cabelo das mulheres. Então ele estava acumulativo ali naquela água, e ele começou a gerar mancha na piscina, principalmente no caso ali nas fugas, nos rejuntes. E era mancha que não saía com a escova de jeito nenhum, você podia esfregar, aquilo estava impregnado ali dentro, não saía na escova, não saía de forma nenhuma. Isso depois de um mês e pouquinho usando o aparelho. E não saiu, não estava usando cloro, era só o aparelho, só o sulfato de cobre ali. E outra, que eu estava regulando certinho.
eu media ali, eu fazia o teste eu fazia o teste com a fita e deixava ali dentro do parâmetro exigido pela fita, tá? Dentro da faixa do ideal exigida pela fita, a fita teste do próprio aparelho, é uma fita inclusive importada. Então assim, começou a manchar mesmo ali os rejuntes, começou a manchar, eu falei, poxa, mas e agora? Esfregava e não saía, então pensei, o jeito vai ser trazer um cloro aí, como é uma piscina de pastilha, então trazer um hipoclorito de cálcio aí, que é um dos cloros mais, onde você consegue cloro de 65% de ativo, e o hipoclorito eu posso jogar direto na piscina, que ele vai ficar ali, exatamente ali, pairando ali naquelas fugas e tal, e vai acabar limpando isso aí, isso que eu pensei. Só que eu fui levar o assunto até o meu patrão, no caso, naquela época. E aí falei com ele e ele me colocou em contato com o representante da empresa, dessa empresa aí, Pure Water no caso. Me colocou em contato e aí eu tava conversando com o rapaz direto pelo WhatsApp aí. E ele falou assim, até então não tinha usado cloro na piscina, né? E ele falou assim, não, você tem que usar sim um pouco de cloro de tempos em tempos. E quando tiver aparecer essas manchas na piscina, você tem que fazer uma oxidação de choque. Então você tem que, ou você faz uma oxidação de choque com cloro, tá? O cloro mais forte que você tiver, no caso o hipoclorito de cálcio, nesse caso ali. E aí eu falei, então tá bom. E aí a gente acabou conversando com o senhor lá, e o senhor meio que autorizou, não gostando muito, mas eu expliquei para ele os motivos e tal, eu mostrei para ele o problema ali das fugas, e ele acabou autorizando a fazer essa oxidação de choque com cloro, né? Um cloro forte, um cloro de 65% de ativo, um hipoclorito de cálcio. E daí eu fiz essa supercloração, né? Essa oxidação de choque. Outra coisa que ele falou também, para mim fazer uma reposição de água e zerar o cobre, né? Desligar o aparelho, para que o aparelho não produzisse mais cobre. Então eu teria que tentar baixar um pouquinho aquele nível de cobre para fazer essa oxidação de choque, porque senão poderia haver alguma interação ali, porque afinal oxidação vai oxidar metais, né? Matéria orgânica, metais, e o cobre na verdade é um tipo de metal. Então ia dar algum tipo de interação ali, poderia dar mais manchas em vez de tirar. Então eu baixei um pouco, conforme o cara me falou. Ele pediu para repor um pouco d'água, né? Porque o cobre não sai fácil da piscina, não é igual cloro que se dilui se chover, não é igual sal que dilui se chover. Então tá, eu fiz o que ele falou, baixei o cobre, zerei, desliguei o aparelho e fiz essa oxidação de choque. Eu gastei mais ou menos, para fazer essa oxidação, gastei uns 2,5 kg mais ou menos por vez, de uma vez só, joguei na piscina, para dar um choque mesmo, para elevar o cloro a quase 10 ppm. É assim que se faz a oxidação. Não é a medida normal, é uma medida bem além da normal. Então daí eu fiz isso e daí deixei o cloro pairando. Eu já havia feito isso para outro tipo de situação em outras piscinas. Então eu deixei o cloro ali, eu espalhei, né, semeei assim em volta da piscina, deixei o cloro paradinho ali em todas aquelas fugas que tinha esse problema aí com essas manchas, né? A maioria do fundo da piscina, nas paredes, tava tudo manchado nas fugas. Eu espalhei e aí no outro dia, quando eu fui, tava brilhando a piscina, tava um brinco, brilhando, tava bonita. Tinha saído tudo aquela crosta, aquele excesso, aquele azul escuro, aquelas manchas da fuga, tinha saído tudo e a piscina tava brilhando. É lógico que o cloro tava lá em cima e tava brilhando a piscina. Então ali eu não liguei aquele aparelho durante umas 2 semanas, né? Para até que todo aquele cloro fosse embora, eu não liguei o aparelho. Então eu gastei ali 2,5 kg de cloro ali para fazer essa oxidação de choque com cloro. E daí, tá, depois que o cloro começou a baixar, eu teria que religar o aparelho novamente. E aí eu voltei a ligar o aparelho depois que o cloro baixou. Só que é o seguinte, depois de um mês e pouco novamente, estava lá começando a manchar de novo. E eram umas manchas feias, umas manchas terríveis, bem feias. Depois também eu vi isso em outra piscina, uma piscina de vinil que também estava dando mancha. Mancha que não sai com a escova. Pode passar a escova à vontade que a mancha não sai. Só que no vinil é mais complicado, não dá para fazer uma oxidação de choque assim, da mesma forma que eu fiz ali, porque pode manchar o vinil também, desbotar no caso, né? Não é manchar, seria desbotar. Então é o seguinte, e a mancha estava feia ali novamente, depois de um mês e pouco. Então a minha conclusão disso tudo é o seguinte, para não prolongar muito o vídeo. Tá, eu vou pagar 2.000 e poucos reais
num aparelho que promete fazer o tratamento da minha piscina, reduzindo o uso do cloro em até 80% ou 90%. Eu vou pagar R$2.000 e poucos nesse aparelho, eu vou pagar R$180 num tubinho com 50 fita teste, que ele é importado, e quando precisar, a gente tem um bastão de cobre ali, que eu vou ter que desembolsar uns R$600 para trocar esse bastão de cobre quando ele ficar gasto. Então é o seguinte, minha opinião, se o aparelho, seja qualquer aparelho que for, seja íons de cobre, seja ozonizador, seja luz ultravioleta, se ele eliminar o uso do cloro 100%, se for um aparelho que vai dar conta do tratamento, que vai sanitizar a água, deixando ela livre de micróbio, livre de bactéria, livre de infecção, deixando ela cristalina, deixando ela prontinha para uso, sem manchar a piscina, daí sim, eu compraria esse aparelho. Talvez eu pagaria até R$5.000 nesse aparelho, só um exemplo. Mas você comprar um aparelho e mesmo assim você continuar tendo que usar o cloro, nesse caso aí do ionizador, eu estava tendo que fazer uma oxidação de choque a cada mês, todos os meses. Então assim, o cobre realmente mata algas, o cobre realmente previne algas, mas ele não consegue fazer o tratamento completo da sua piscina. E se não for para fazer o tratamento completo, então eu fico com cloro. Porque não adianta ele fazer 80% do tratamento e eu ter que adicionar cloro. E outra coisa, se eu adicionar esse cloro em menos quantidade, será que a minha piscina vai estar sanitizada? Será que ela vai estar livre de bactéria, livre de micro-organismo? Por exemplo, se cair um rato na piscina, será que essa quantidade menor de cloro vai ser o suficiente para sanitizar a água da piscina? Você teria coragem de entrar na piscina que tinha um rato morto e não foi utilizado a quantidade de cloro correta? Então é o seguinte, tem muitos aparelhos aí que prometem reduzir o uso do cloro, só que é o seguinte, o cloro já tem uma medida. Para que o cloro mate bactéria, mate micro-organismo, mate patógeno, ele tem que estar de 1 a 3 ppm. Se ele estiver abaixo disso, a água da sua piscina está imprópria para o banho. Você pode pegar doença nessa água. Então cobre para mim é só no algicida líquido mesmo, não largando o sanitizante que é o cloro. É só quando eu preciso evitar ou matar algas, eu pego o algicida líquido, jogo na piscina conforme a dosagem, o volume daquela piscina e pronto. Então isso é algo que chega a ser intrigante, né? Primeiro você tem ali o seu tratamento da sua piscina com cloro, você vai lá, compra o seu baldinho de cloro, faz a dosagem correta conforme o volume da sua piscina e de repente vem a promessa de um aparelho que promete tratar a sua piscina reduzindo o uso do cloro. Então significa que você vai continuar tendo que usar cloro, só que da quantidade insuficiente, né? Significa que a sua piscina não vai estar mais segura, mas esse aparelho aí, você vai ter que pagar caríssimo, R$2.000 e poucos nesse aparelho, tá? E o bastão de cobre, por exemplo, naquele senhor lá, teve ano que estava durando 8 meses um bastão de cobre. E o bastão de cobre é 600 pau. Então você vai pagar R$2.000 e poucos no aparelho, tá? E depois vai ter que fazer reposição desse bastão de cobre e ainda comprar uma fita teste que custa 170 pau. E ainda assim vai trazer manchas para sua piscina, conforme o tempo. Se você não quiser essas manchas, você tem que fazer uma oxidação de choque usando cloro, usando hipocloreto de cálcio. Então por que eu vou usar dois tipos de tratamento de piscina, sendo que um me traz problema e custa muito caro, me traz manchas na piscina e não é o suficiente? E o outro eu estava usando, era o suficiente, gastava um pouco, mas era o suficiente, não trazia manchas na piscina. Para que eu vou adicionar esse outro aqui? Então para mim realmente não faz sentido nenhum. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você pensa diferente, por favor, deixa um comentário aí dizendo o que você pensa. De repente, eu não sei, por algum motivo, esse aparelho está funcionando muito bem aí para ti, não tem problema nenhum. Pode escrever um comentário aqui embaixo. Se você tem opinião contrária também, não tem problema nenhum. Escreva seu comentário, deixe seu comentário. Eu vou ficar satisfeito com isso. Então, estou dando aqui a minha opinião, a experiência que eu tive com esse aparelho. Não foi só em uma piscina. No caso dessa piscina aí do começo do vídeo, eu estou usando o aparelho ali, só mesmo o timer, só o timer, né? O timer está funcionando muito bem, é uma beleza. Então eu estou usando ali. Mas o aparelho em si está desligado, está no zero ali, não tem mais bastão de cobre, já foi gasto há muito tempo. Então ali eu só estou usando mesmo o timer. Então essa é a minha opinião em relação ao aparelho Pure Water com íons de cobre, tá ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei. Caso você não é um inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para você não perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até mais. Valeu!